Meu nome é Sônia Frota Pessoa e aqui relato algumas de minhas experiências na área de ensino e formação de pessoal. Mas antes, queria falar um pouco sobre as atividades simultâneas de pesquisador e professor que exercemos e sua importância para a sociedade. A universidade é um centro pensante, um marco civilizatório, uma reserva de conhecimentos que ultrapassa as barreiras geográficas e dialoga com o mundo. Um país sem pesquisadores está sempre em desvantagem em qualquer área do conhecimento. Em ciência, ele não contribuirá para a inovação e não será nem mesmo capaz de absorver novas tecnologias. Felizmente, o Brasil possui excelentes universidades e faz uma ciência de ponta, como se viu recentemente nessa pandemia. Noto que tecnologias nacionais, como as desenvolvidas pela Embraer e a Petrobras, se calcam na excelente qualidade dos profissionais que se formam nas nossas universidades. Isso tem que ser divulgado, valorizado e defendido contra a atual onda obscurantista que não preza a ciência e procura economizar, cortando as verbas de educação e fomento à pesquisa, pondo em risco o nosso futuro. Recentemente, tramitou na Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei que, na prática, visava tirar grande parte dos recursos das universidades estaduais e da FAPESP, órgão essencial para o financiamento da pesquisa no Estado. Essa lei foi derrotada essencialmente porque o paulista, com razão, se orgulha de suas universidades públicas e de sua pesquisa de primeira linha. Preservar as universidades é uma luta constante e, cientes disso, é necessário divulgar nosso trabalho e fazer com que a sociedade participe de nossas descobertas. A sociedade é, na minha opinião, a única força realmente efetiva na defesa da universidade brasileira. Feita essa observação, me volto para a contribuição individual de cada um de nós pesquisadores. É comum, no início da carreira, nos questionarmos sobre a utilidade do problema específico que estamos investigando para a sociedade. A probabilidade de participarmos pessoalmente de uma grande descoberta é pequena, embora nunca se saiba de onde ela virá. Existem profissões com finalidade clara. O agricultor que planta tomates sabe que vai alimentar pessoas, e isso é importante. Mas, para alimentar a população, é necessário ter milhares de pessoas plantando. E algo semelhante acontece em ciência. As grandes descobertas são sempre feitas apoiadas no conhecimento existente, trabalho de milhares de pesquisadores, que, num dado momento, é reunido e reinterpretado por alguém que leu as coisas certas e foi capaz de dar o passo final. A ligação dos milhares de pesquisadores com esses avanços fica um pouco remota, e isso é frustrante. Mas, felizmente, temos na universidade uma contribuição direta e inequívoca para a sociedade: o ensino e a formação de pessoal. Fazer pesquisa é parte essencial da bagagem do professor universitário, pois a forma de pensar, de encarar os problemas, é o maior legado que se pode transmitir ao estudante. E, ao contrário do tomate, esses frutos se multiplicam. Mesmo agora, já aposentada, estou contribuindo. Os poucos milhares de alunos que tive estão por aí, físicos, engenheiros, matemáticos, nas universidades, indústrias, negócios próprios, educando seus filhos e formando mais pessoas. É o ensino que garante que nossa presença no mundo foi essencial.
Você, futuro pesquisador e professor universitário, tenha sempre isso em mente. Nasci no Rio de Janeiro e boa parte da minha infância foi passada em Santa Teresa, as janelas se abrindo para o mar, tendo à frente a Igrejinha da Glória, que se iluminava no dia do meu aniversário. Filha de cientistas, minha mãe, Elisa Frota Pessoa, física, e meu pai, Oswaldo Frota Pessoa, biólogo, fui criada numa família estendida que incluía minha tia, minha prima e meus avós paternos, Zezé e Frota. Nossa casa ficava numa encosta. Eu, meu irmão e meus pais ao nível da rua. Minha avó, minha tia e minha prima um pouco abaixo. E meu avô num pequeno apartamento mais embaixo ainda, no fim da escadaria que terminava num terraço. Meus pais trabalhavam e viajavam bastante. Eu mesma, aos 4 anos, passei um ano em Fortaleza com minha tia e, aos 11 anos, um ano em Nova York com minha avó, meu irmão e meu pai, que na época trabalhava na Columbia University. Fui uma criança muito solta. Passava horas brincando na calçada com os meninos da vizinhança e, nas férias, desaparecia, trepada nas árvores, brincando no riacho, vagando pelo capinzal com as crianças da roça, visitando os porcos e as vacas no sítio da minha avó, perto de Barra do Piraí. Só aos 12 anos, quando voltamos de Nova York, eu e meu irmão deixamos essa família estendida e fomos morar com minha mãe e o marido, o físico Jaime Tchomino, um segundo pai para nós. Minha mãe, excelente professora, foi um exemplo importante e voltarei a ela em outra ocasião quando comentar sobre ser cientista e mulher. Mas aqui, ao falar da infância e das influências que me moldaram, a família estendida, principalmente meu pai e meu avô, se destaca. Meu avô, José Getúlio da Frota Pessoa, foi secretário-geral e depois subdiretor de instrução pública no Rio de Janeiro. Cearense de Sobral, era advogado, educador, escritor, poeta e jornalista. E por 15 anos, entre 1933 e 1948, escreveu uma coluna sobre educação e ensino no Jornal do Brasil. Poderoso argumentador, defendia com entusiasmo o ensino público e laico. Um livro sobre ele, incluindo vários de seus artigos, foi publicado na série Educadores do MEC, na gestão do Haddad. Meu pai, Oswaldo Frota Pessoa, biólogo, professor da Universidade de São Paulo, premiado com a Ordem de Mérito Científico do governo federal, criou o Departamento de Genética e o Aconselhamento Genético na Biologia da USP. Pesquisador importante, se destacou também na área de ensino, ganhando vários prêmios de divulgação científica e servindo como assessor em organismos internacionais. Contribuiu com artigos sobre ensino de ciência em jornais, escreveu livros-textos de biologia para a escola secundária e tinha especial carinho pelo aperfeiçoamento de professores de ensino médio. Ele, como meu avô, se intitulava um racionalista, exigindo um pensamento encadeado e lógico nas argumentações. Eu cresci nessa convivência. Meu avô era meu grande amigo, e sua morte, quando eu tinha 9 anos, foi uma das maiores perdas que tive. Em criança, eu passava longas horas com ele, que, já aposentado, me ensinou a jogar xadrez, era meu parceiro de ginástica e organizava exposições de meus desenhos, conversando comigo longamente. Meu pai era menos constante, mas, como educador e biólogo, me instigava com questões científicas. Minha primeira palavra não foi mãe nem pai, foi sapo. Meu pai me induzia a descobertas, falava de Darwin e de Lacan
e perguntava a minha opinião. Depois me elogiava e dizia que levaram anos para chegar às conclusões que cheguei. Conversávamos sobre Mendel e as ervilhas e sobre hereditariedade dos tipos sanguíneos, enquanto fazíamos piqueniques munidos de vidro de banana amassada e redes de caçar drosófilas. Eu e meu irmão fomos amostras ou cobaias nas mãos desses dois grandes educadores racionalistas. Pensar criticamente, de forma independente, se tornou natural, com pouco mérito da minha parte. Serei sempre grata por isso. Com esse background, é natural que, para mim, incentivar o aluno a tomar iniciativas e pensar de forma independente seja o principal objetivo do educador. O conhecimento específico, hoje com a internet, está disponível em toda parte e vem como consequência. Nesse contexto, é importante fortalecer a autoconfiança do aluno para que ele supere o medo de errar e ouse pensar de forma crítica e imaginativa, buscando o conhecimento onde quer que ele esteja e tirando suas próprias conclusões. Infelizmente, embora com exceções, nossa tradição de ensino não é esta. Frequentemente, a principal meta do professor, valorizada pelo estudante e mesmo pelos pais, é meramente fazer com que o estudante vá bem nas provas. A prova, em circunstâncias normais, é apenas uma forma de verificação do aprendizado, mas esse fim pode ser burlado através de memorização, imitação e macetes desenhados para fazer o aluno ir bem na prova sem necessariamente aprender. Devo confessar que o medo de errar, por vezes, me limita. Talvez por isso tenha especial predileção por uma máxima americana para crianças. Everybody makes mistakes. Why can't you? É importante ousar e aprender com os erros. É assim que se progride. Quando não é permitido errar, fica a mensagem. Pensar independentemente é perigoso e é mais seguro imitar o professor que está sempre certo. Ilustro alguns desses métodos equivocados com duas experiências que vivi em etapas distintas da minha carreira. A primeira, quando fui contratada como professora primária do estado do Rio de Janeiro, e a segunda, ao estrear como professora da USP. Minha primeira experiência como professora primária do estado foi aos 19 anos, em Oaíba, um subúrbio do Rio. A escola era pequena, numa região pobre, quase rural, e havia apenas duas turmas de segundo ano, a de alunos novos e a de repetentes. Ninguém queria uma turma de repetentes. Crianças entre 8 e 9 anos, não muito disciplinadas, e como eu estava chegando, foi o que me coube. Para mim foi perfeito, pois, sendo um segundo ano, a turma tinha noções básicas de leitura e escrita e certa familiaridade com soma e subtração. O importante agora era desenvolver o raciocínio através de problemas simples e a capacidade de expressão através de redações, a coisa que eu mais gosto de fazer. Manter a disciplina não era problema. Acostumada a brincar na rua em Santa Teresa e a rodar pela fazenda com outras crianças, em grande parte meninos, eu conhecia bem o código de honra que as crianças cultivavam, se unindo para superar eventuais injustiças e salvar um pouco de sua autoestima. Sabia lidar com elas e conseguir suas colaborações. Eram poucas crianças, umas 25 talvez, e comecei a trabalhar em grupos de 4 a 5 crianças, utilizando material adequado ao nível de cada grupo. Ao contrário da colega da outra turma, a disciplina não era rígida, e as crianças podiam se levantar para apontar o lápis, fazer perguntas ou ir ao banheiro. Em matemática, procurava induzir ao raciocínio
evitando de classificar os tipos de problema como de mais ou de menos, como era às vezes feito. Mas o maior sucesso que tive com os alunos foi em português. Essas crianças, vistas como difíceis, necessitavam principalmente de atenção e de estímulos positivos. Comecei a dar incentivos para que elas se estendessem em suas redações, contando casos de seu cotidiano, falando sobre suas brincadeiras e seus sonhos. No começo, as redações eram bastante formais, mas eu escolhia as mais interessantes e lia em sala. Depois de algum tempo, eles ficaram mais à vontade, relatando histórias surpreendentes, embora cheias de erro de português. Eu elogiava e corrigia os erros, sempre pedindo que algumas das redações fossem lidas para os colegas. Como o vocabulário das crianças é mais ou menos restrito, depois de meses sendo corrigidas, elas já não erravam tanto e dominavam bem a grafia das palavras mais usuais. Na sala ao lado, a professora dava aulas no quadro negro, exigia muita disciplina e um português correto, tirando pontos na nota pelos erros, sem se preocupar muito com o conteúdo. No exame do Estado, no final do ano, para surpresa geral, minhas crianças foram bastante bem. Se destacaram principalmente na redação, onde tiveram uma média muito superior à dos alunos da outra turma, que, embora com grafia correta, se restringiam às palavras aprendidas na cartilha, sem fluência ou imaginação. A diferença em matemática não foi tão significativa, porque, infelizmente, no início, macetes e memorização funcionam. Dividir os problemas em classes, decorando como resolver cada classe, é eficiente em termos de nota. Só mais tarde, quando eles se multiplicam e tomam 1000 formas, o método decoreba começa a falhar e a vantagem do raciocínio se reflete nas notas. Mas na escrita, ser punido ao se aventurar tem reflexos imediatos. Numa boa redação, as palavras são usadas para expressar o pensamento. Restringir o pensamento às palavras que se sabe escrever corretamente, claramente não funciona. Quando iniciei minha carreira na USP, aos 30 anos, eu já tinha uma certa experiência e algumas convicções. Desde cedo, de uma forma ou outra, estive ligada ao ensino. Aos 12 anos, ingressei no Instituto de Educação, que forma os professores primários do estado do Rio de Janeiro. Aos 16, tive meu primeiro emprego como auxiliar de professora numa classe maternal, onde, entre outras coisas, organizava representações teatrais simples, criando com as crianças as fantasias respectivas e fazendo apresentações para os pais. Aos 18, tive minha primeira turma numa escola estadual, como parte da disciplina de prática de ensino. Dos 19 aos 22 anos, fui professora primária do Estado. E aos 23 anos, era monitora na Universidade de Brasília, dando as aulas de exercício no curso básico de mecânica. Não me considero uma educadora, como foram meu pai e meu avô. Apenas, como minha mãe, que era professora de raro talento, estou sempre atenta à evolução dos alunos, mudando o que for necessário para que os objetivos de meus cursos sejam alcançados. Sempre tive um bom controle da disciplina, sem grande esforço, pois havia colaboração por parte da turma. Eu era jovem, mas conhecia cada aluno pelo nome e seguia o progresso de cada um, me orgulhando dos bons resultados e me oferecendo para ajudar e tirar dúvidas quando o rendimento caía. Ao ingressar na USP, certamente não me faltava experiência de ensino. Dito isso, passo a relatar uma experiência um pouco tensa, que demonstra o que pode acontecer com belas teorias quanto ao aprendizado,
quando não se leva em conta as reais circunstâncias da turma. Uma versão educacional das máximas de boa intenção o inferno está cheio ou que, na prática, a teoria é outra. Minha primeira carga didática na USP foi num curso básico de eletromagnetismo na Poli, coordenado por um professor e pesquisador de peso e de grande prestígio do meu departamento. Ele tinha feito seu doutoramento no exterior e achava que, se os alunos solucionassem um certo número de exercícios de física bem escolhidos, inevitavelmente se tornariam proficientes na matéria. Com esse pensamento em mente, ele sugeriu uma lista de questões apropriadas para cada etapa do curso e decidiu que, nas provas, seriam pedidos alguns desses exercícios, sorteados em sala, definindo a nota do curso. A ideia do coordenador seria até razoável se os alunos fossem conscientes e tomassem a iniciativa de enfrentar sozinhos a resolução dos problemas propostos. Mas, pressionados pelo tempo, o que aconteceu na prática foi bem diferente. Logo, listas com os problemas já resolvidos começaram a circular. As soluções vinham prontas, sem que os alunos refletissem ou tivessem que tomar qualquer iniciativa. Pior ainda, começaram a circular mini-colas em letrinhas miúdas que cabiam em qualquer espaço. Como algumas vezes os enunciados eram confundidos, a solução estava certa, mas do problema errado, junto com a solução, as colas passaram a trazer a primeira frase do enunciado. Das várias turmas, me coube metade dos alunos da elétrica, o top da Poli, alunos de excelente nível e ciosos de suas notas. Para proteger o aluno aplicado, passei a tomar um cuidado extra com o problema de cola e segui em frente. A presença nas aulas era alta, os alunos bastante competentes e interessados. Tudo parecia caminhar bem, até que um dia, ao sortear o problema da prova, um grupo de alunos deixou a sala, alegando que eu escolhia os problemas mais difíceis. A prova foi suspensa e esse grupo foi procurar o coordenador, pedindo uma mudança de professor. Fiquei bastante surpresa, pois sempre tive uma boa relação com os alunos. E, naturalmente, vários deles se apressaram em me dar apoio. O coordenador, certamente atribuindo os fatos à minha inexperiência, disse que concordaria com a mudança se a turma fizesse um abaixo-assinado. Como a maioria se recusou a assinar, o curso seguiu normalmente. Enquanto isso, o rumor da colatina desvairada nas turmas do curso se espalhou e o coordenador resolveu verificar. Na última prova, junto com uma comissão de professores, percorreu as turmas. Me encontraram no fundo da sala, supervisionando a prova, e os alunos de M a Z da elétrica trabalhando tranquilos. Ao entrar na sala dos alunos de A a L, encontraram o professor lendo o jornal e os estudantes copiando as soluções dos problemas abertamente, conversando entre si, com as colas em cima da mesa. Estava explicado o mistério. Na elétrica, as notas do curso eram usadas para optar entre a área de eletrotécnica e a mais cobiçada área de eletrônica. Minha turma estava em desvantagem e o desespero dos alunos se justificava. Felizmente para meus estudantes, o coordenador ficou tão indignado com o que viu que atribuiu aos alunos da turma do meu colega um 0 coletivo nessa terceira prova. Assim, meus alunos, além de aprender alguma coisa, se tornaram novamente competitivos. Faço agora algumas considerações sobre métodos de ensino e objetivos a serem alcançados. Ainda é usual se ensinar física da maneira tradicional,
expondo a matéria nas aulas teóricas e resolvendo problemas no quadro negro, hoje PowerPoint, nas aulas de exercício. Nas aulas teóricas, muitos dos alunos se preocupam em copiar a matéria, nem sempre encontrada no livro-texto, para estudar depois. Raramente pensam ativamente durante as aulas. Com certo exagero, meu pai dizia que, na aula tradicional, os conceitos passam das notas do professor para o caderno do aluno sem passar pela cabeça de nenhum dos dois. Nas aulas de exercício, o professor costuma apresentar a solução pronta e o aluno segue passivamente o raciocínio, tentando compreender. A parte mais relevante do processo, que é ler o enunciado, entender a situação e decidir o que deve ser feito, se perde. Não é à toa que a reprovação nos cursos de física, cálculo, etc., da USP costuma ser enorme. O aluno acha que entendeu as aulas teóricas e que acompanhou bem os problemas resolvidos nas aulas de exercício. Vai mal na primeira prova, mas acha que foi azar, pois, depois de ver a solução, ele decide que até sabia como fazer. Daí, não muda o jeito de estudar, vai mal na segunda prova, e a essas alturas já é tarde demais para tomar uma providência. Como já disse, para mim, embora o conteúdo específico seja relevante, o essencial é dar ao aluno a oportunidade de desenvolver o raciocínio, independência e autoconfiança, que serão muito úteis na profissão e na vida. Esse legado é o que se chama, talvez de forma imprópria, nível universitário, uma certa capacidade de discernimento que é útil em qualquer circunstância e que, idealmente, pode ser desenvolvida através do estudo. Matérias do curso básico de física, como mecânica e eletromagnetismo, onde os conceitos se encadeiam e cada um depende do anterior, são ideais para desenvolver o raciocínio estruturado e independente. E não é tão difícil. Em exatas, como aventou o coordenador do curso da Poli, a resolução de problemas bem selecionados é de grande ajuda na fixação dos conceitos. Falo aqui de cursos teóricos, mas ressalto que é importante que esses conceitos sejam também desenvolvidos e testados nas aulas de laboratório, pois estamos estudando as leis da natureza e verificá-las através da experiência me parece essencial. Uma regra básica do educador que tem como objetivo fazer o aluno pensar é nunca dar a resposta antes da pergunta. O esclarecimento dado a alguma coisa que se quer saber nunca é esquecido. Uma maneira bem conhecida de induzir o aluno a fazer perguntas, ter uma postura mais ativa, é fazer com que ele estude o assunto, num livro-texto, num artigo, por exemplo, antes da aula. Ele provavelmente terá dúvidas, formulará perguntas, tornando a aula mais interessante e participativa. Quando o método Paulo Freire sugere que se insira o conhecimento a ser transmitido no cotidiano do aluno, está incentivando o aluno a se localizar, a reconhecer o contexto e ser capaz de formular perguntas. Mesmo na vida particular, eu valorizo a indagação. Quando minhas filhas precisavam de auxílio no dever de casa, a regra era sempre vir com uma dúvida. Nunca falando, me diz como se faz, e sim dizendo, eu tentei fazer isso, por que não funcionou? Minha resposta seria, vendo a origem do erro, o que você acha dessa sua hipótese? Sempre procurando abrir o diálogo e a redescoberta. As três são, hoje em dia, professoras universitárias e pesquisadoras em diversas áreas do conhecimento. O pensamento independente certamente vicia. Como última observação, uma nota de otimismo. De certa forma, acredito que a internet, que, como tudo, também tem seus malefícios,
venha a contribuir fortemente para a independência e iniciativa dos jovens. Meus netos não leem manuais, que geralmente são chatíssimos. Eles veem tutoriais na rede. Isso significa que fizeram perguntas e procuraram as respostas por conta própria, sem precisar do auxílio de um professor. Provavelmente, em maior ou menor grau, jovens de todas as classes sociais estão passando por esse processo. A internet é lúdica e tem quase tudo. Incentiva a busca do conhecimento e, como eu disse antes, isso, com um pouco de sorte, vicia. Agora chego à pergunta que me fiz ao me ver professora universitária com muitas obrigações e pouco tempo. Como dar um curso que induza o aluno a tomar iniciativas, pensar de forma independente, formular perguntas e procurar meios de respondê-la e, finalmente, analisar a pertinência e as consequências da solução? Certamente há uma infinidade de maneiras de fazer isso. O modo escolhido vai depender das características da turma, das habilidades do professor, do tempo que se tem, das circunstâncias e, cada vez mais, das tecnologias disponíveis. Cada professor tem, em princípio, sua própria maneira de instigar o aluno a aprender. No meu caso, acabei não me desviando muito do padrão tradicional, mas com pequenas mudanças de procedimento, tentei me aproximar dos alunos e os resultados me pareceram satisfatórios. Ao pensar o curso, fiz o possível para incentivar formas ativas de participação e procurei dificultar ao máximo memorização, macetes, a cola ou qualquer coisa espúria, visando apenas ir bem na prova. Como o esquema que desenvolvi é simples, com poucas mudanças em relação ao padrão usual, talvez colegas com pouca disponibilidade de tempo e alguns estudantes, futuros professores de física, se sintam tentados a experimentar variantes apropriadas do procedimento. Mas, afinal, como eu organizava meus cursos? Em primeiro lugar, acho importante adotar um livro-texto para servir de apoio. Houve apenas uma ocasião, um curso de graduação de Introdução à Física do Estado Sólido, que, por falta de um livro em português a nível adequado, acabei escrevendo uma apostila que ainda hoje é adotada por colegas. Meu quadro negro era naturalmente desorganizado, mas com o tempo vi que isso era bom. Como a matéria se encontrava no livro-texto, as pessoas acabavam desistindo de copiar e tentavam acompanhar as explicações. Essas aulas de teoria eram expositivas, mas nas aulas de exercício, o cerne do método, a iniciativa era toda dos alunos. Funcionava assim: uma vez por semana, eu trazia uma lista a ser feita e entregue em aula. Um trabalho individual do aluno, nada de colegas, com consulta apenas ao livro e ao professor. Na verdade, era um estudo dirigido semanal, mas inicialmente, para que os estudantes participassem do processo, quisessem desesperadamente saber a resposta dos problemas, era necessário atribuir uma nota. Fiz algo simbólico. A média de todos os exercícios semanais valeria 20% da nota. Além disso, como a presença obrigatória era 75%, um quarto das notas, naturalmente as mais baixas, eram descartadas. Quem já tivesse estudado a matéria em casa levava alguma vantagem, mas com o livro disponível, o aluno sem tempo podia estudar na hora e esclarecer comigo qualquer dúvida que tivesse.
Como fiz com minhas filhas, eu nunca dava a solução do problema diretamente. Perguntava como o aluno achava que poderia encaminhar a questão e o induzia a descobrir a solução. O resultado foi surpreendente. Logo, uma parte dos alunos passou a tomar iniciativas e me chamar para mostrar suas soluções. Chegavam cedo nas aulas e saíam no último minuto, tudo bastante intenso. Nas primeiras semanas, uns poucos desistiram, sem tempo e cansados de resultados negativos. Mas entre os que ficaram, praticamente não houve reprovação. Com problemas semanais, eles sabiam o que esperar, tomavam ciência de suas eventuais fraquezas e ajustavam a forma de estudar. Ficaram mais ousados, orgulhosos de seu raciocínio e de suas próprias soluções. Com os estudos dirigidos semanais, ninguém perdia o pé na matéria. Tínhamos mais perguntas e as próprias aulas teóricas se tornaram mais interessantes. As aulas de exercício, que no início os alunos viam como uma imposição, passaram a ser bem aceitas e valorizadas. Utilizei esse esquema por muitos anos, não só nos cursos de física básica, mas também em cursos de graduação de física matemática, física moderna, introdução ao estado sólido, e tenho certeza que contribuí para reforçar a autoconfiança e a capacidade de pensamento estruturado e independente de um grande número de alunos. Devo reconhecer que, ao preparar meus cursos, sempre visei o aluno médio, que carrega vícios produzidos por nosso sistema de ensino, mas que normalmente possui qualidades e grande potencial. Para quem já tem um pensamento estruturado e muita iniciativa, não há grande vantagem no método utilizado. Esses alunos são uma minoria, e para eles a presença do professor é cada vez menos necessária. Certamente serão desafiados devidamente em contato com grupos de pesquisa em programas de iniciação científica. Finalmente, gostaria de falar brevemente da minha experiência como orientadora na formação de pessoal. A USP é muito competitiva e seus programas de pós-graduação atraem estudantes altamente qualificados. Como eu mesmo escolhia os membros do grupo, procurava pessoas com iniciativa, independência, interesse em pesquisa, forma de pensar crítica e estruturada. Alguns tinham sido meus alunos e feito iniciação científica no grupo. A menos de alguma exceção que prova a regra, os estudantes vinham prontos e movimentavam grande parte das pesquisas do grupo. A formação como pesquisador era desenvolvida na prática, através de indicações de leitura, sugestões de procedimentos, discussões sobre os resultados obtidos. Diversidade foi uma das características do meu grupo no IFUSP. Alguns dos estudantes eram de poucas posses, oriundos de escola pública, muitos os primeiros da família a chegar à universidade. Outros vinham de classe média, viajados, proficientes em inglês. Pouco menos da metade eram mulheres, e as idades também variavam, desde pessoas bem jovens até um ex-colega da Física do Rio, mais velho que eu, que tinha uma indústria e voltou à universidade para fazer o mestrado. A maioria deles era formado pela USP, vindo de várias partes do país, e 2 deles eram estrangeiros, um do Peru e outro da Bolívia. Meus estudantes de pós, financiados por bolsas da FAPESP e do CNPq, aprendiam a expor o resultado de suas pesquisas e ressaltar os pontos importantes, escrevendo relatórios num processo iterativo intermediado por discussões, críticas e sugestões. Eram incentivados a apresentar seus trabalhos, geralmente em forma de posters, nos encontros nacionais
de física da matéria condensada, realizados anualmente nas estâncias de Minas, onde assistiam a palestras da área e participavam de discussões. Assim, quando terminavam a tese, eram capazes de redigir a dissertação com certa segurança. O maior desafio era, normalmente, escrever a primeira versão do artigo da tese em inglês, para publicação em revista internacional. Embora houvesse exceções, em geral, após um grande número de tentativas, eu acabava redigindo a versão final. O progresso se notava na publicação de um eventual segundo artigo, sempre mais bem escrito e estruturado que o primeiro. Pelo grupo passaram cerca de 11 estudantes. Todos seguiram profissões relacionadas à sua formação. Mais da metade seguiu carreira acadêmica, professores e pesquisadores em universidades públicas, 2 delas na própria USP. O meu aluno, que tinha uma indústria, depois do mestrado vendeu a fábrica e passou a trabalhar na área de inovação tecnológica. Como nossa pesquisa envolve programação, 2 dos estudantes acabaram indo para essa área. Um deles trabalha na medicina da USP, supervisionando a parte de informática, e a outra trabalha em universidades privadas, envolvida com física, matemática e computação. Um dos estudantes trabalha em semicondutores num instituto de pesquisa, e outro, mais ligado ao ensino, trabalha em conhecida escola privada de nível médio, coordenando a parte de ciências e dando aos estudantes aconselhamento em áreas relacionadas à diversidade. Gente incrível, que contribuiu de forma efetiva para as conquistas do grupo e das quais muito me orgulho. Encerro aqui. Ensinar, para mim, sempre foi um desafio e um imenso prazer. O contato com jovens obriga a refletir, repensar conceitos ultrapassados e certamente nos mantém atualizados. Essa troca com alunos de todos os níveis foi preciosa e enriquecedora. O Brasil precisa desesperadamente de bons professores e espero ter dado a minha contribuição. Obrigada.